Olá, bom dia, crianças lindas, maravilhosas do terceiro ano A e B, queridas turmas comprometidas, o meu abraço forte, o meu bom dia cheio de alegria, né? De entusiasmo para juntos iniciarmos mais uma aula de história. Então, a nossa aula de história, diferentes formas de lazer no município. Vamos fazer uma revisão em tópicos, preparando-se para a avaliação na próxima semana. Tá legal? Vocês sabem que a avaliação começa na segunda-feira, né? As avaliações, e de preferência que vocês façam depois que assistir a aula de revisão. E essa aula já é mais uma ferramenta de estudo para vocês ficarem bem tranquilos, bem à vontade, bem preparados, né, para realizar a avaliação de história. Tá legal? Então, nós vamos dar início e eu gostaria que vocês acompanhassem com a apostila, né? Nós vamos iniciar na página 11, com o título Diferentes Formas de Lazer no Município. Tia fez essa revisão em tópicos, aí vocês podem perguntar, tia, o que são esses tópicos? Os tópicos são os títulos e pequenos textos dentro daquele título, de acordo com o título, que é o que nós já estudamos, só que de forma resumida, tá certo? Não tem atividade, mas tem os textos em que a gente vai lendo e tia vai explicando, refletindo, debatendo com vocês, tá legal? E depois de vocês assistirem a aula, qualquer dúvida, é só procurar que tia tá, prontinha para atender vocês, tá legal? Então, no sumário, nós temos o ponto 1, as diferentes formas de trabalho no município, área rural e área urbana, que é o primeiro ponto de revisão em tópicos da nossa aula de hoje, na página 11. Depois nós vamos para o ponto 2, que é lazer nas áreas urbanas e rurais do município. E o ponto 3, o lazer e a preservação dos espaços naturais. Aí, antes de nós entrarmos nesses tópicos, eu quero falar para vocês a respeito da atividade que tia passou para casa, que foi para vocês, após o estudo do texto, que foi trabalhado na aula passada, para você escrever um pequeno texto do que foi estudado de acordo com a sua compreensão, né? Todos que me fizeram a devolutiva, eu dei o ok, visualizei, tá certo? Então, não há necessidade de expor a correção, porque foi uma produção, né? E essa produção, cada um faz a sua individual e pessoal, né? Então, vamos lá. Revisão de conteúdos. As diferentes formas de trabalho no município, área rural e área urbana. Então, vamos ver, começando nosso estudo pela área rural. Então, essas diferentes formas de trabalho no município, elas estão envolvidas tanto na área rural como na área urbana. Vamos lá para a área rural. Na área rural, a produção de vegetais, a criação de animais e a extração de recursos naturais são as atividades de maior destaque. As diversas atividades agrícolas são realizadas de acordo com a cultura dos ancestrais das pessoas de determinada comunidade e também conforme as tecnologias disponíveis na região. Então, analisemos esse primeiro tópico, né? Quando se fala a respeito do trabalho na área rural, que a gente sabe que é bem diferenciado da área urbana, né? Envolve firmemente a questão da produção de vegetais, a criação de animais, né? E a extração de recursos naturais, né? Que são as atividades que se destacam, né? Na área rural, as atividades de maior destaque, o trabalho de maior destaque. Então, as diversas atividades agrícolas, elas são realizadas justamente de acordo com a cultura dos ancestrais. O que são essa cultura dos ancestrais? Dos povos passados, né? Das pessoas de determinada comunidade, e aí, conforme as tecnologias que também a região possui, que também estão disponíveis na região.
Por exemplo, o trabalho do preparo da terra para o plantio. Já se usa hoje a tecnologia, as máquinas que fazem esse preparo, conduzida pelo ser humano, não é? A questão de preparar a terra, de adubar, então já se utiliza a máquina, que é a questão da modernidade, da tecnologia, com o controle feito dessas máquinas pelo ser humano, né? Como também desde a preparação até o plantio e a colheita, né? No plantio também é utilizado máquinas, na colheita da mesma forma, né? Então, de acordo com a disponibilidade de tecnologia da região, já se é utilizada essas tecnologias na área rural, né? Vamos agora para a área urbana. Na cidade, que é a sede de um município, existe uma variedade de trabalhos. As atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades das pessoas que vivem nesse lugar. Por isso, haverá pessoas trabalhando como motoristas de ônibus, táxi, ambulância. Também haverá pessoas prestando serviços de saúde, de beleza, de limpeza de espaços públicos ou privados. Outras também na área da educação, construção civil e etc. Existe uma grande diversidade de trabalho nas cidades. Então, dá para a gente perceber aí que a oferta de trabalho, né? A oferta de trabalho, a opção de trabalho nas cidades é bem maior do que no campo, é bem maior do que na área rural, né? Que a gente sabe que é o campo. Isso porque, à medida que a cidade vai crescendo, vai surgindo, não é, opções, oportunidades de trabalho, porque cresce de uma forma que oferece as condições de trabalho em várias áreas, no comércio, na indústria, nas fábricas, nas áreas que se estende a questão da educação, da saúde, da limpeza pública, não é? Ou privada, enfim, existe N oportunidades, N opções de trabalho nas cidades, muito mais do que na área rural, né? A oferta é bem maior. Mas para isso é preciso também que as pessoas estejam capacitadas, treinadas, né, habilitadas para determinados tipos de trabalho, para assumir, né, o trabalho, como a questão também de motorista. Existem motoristas de carros do município para servir a população, motoristas de ônibus, motoristas de táxis também. Existem os taxistas também particulares, né? E aí haverá também pessoas prestando serviço em várias áreas, né, na cidade, na área urbana. A questão do trabalho de beleza, são os salões de beleza, não é? De estética, salões que tem também só manicure, outros só de cabelo, limpeza de pele, e aí vai se diversificando e são várias as opções. Também limpeza de espaços públicos, trabalhos em repartições públicas e repartições privadas. A questão da educação, não é, que a gente sabe que o espaço educacional é bem amplo, não é, das diversas escolas, dependendo da população, do tamanho da cidade, oferece um número maior de escolas, tanto públicas como particulares, e outras áreas também que vai surgir na questão das construções, que vem os engenheiros, os mestres de obra, os construtores, os pedreiros, envolve toda uma equipe, né? Os fiscais, então é uma equipe grande e a oportunidade e a opção é bem maior na área urbana em relação ao trabalho, né? É uma grande diversidade de trabalhos nas cidades, né? Quanto maior a cidade, mais diversidade de trabalho para oferecer às pessoas. Lazer nas áreas urbanas e rurais do município. Nós passamos agora lá para a página 20, né? Nós estávamos na página 11, onde Tia fez um tópico que envolveu toda essa questão do trabalho na área rural, na área urbana,
não é? A questão que o trabalho também já tem também a participação da tecnologia na área rural, que na área urbana a gente já sabe que existe todo esse conteúdo em relação ao trabalho. E agora nós vamos para a questão das áreas de lazer, partindo já para outra unidade da nossa apostila, que tem como título Diferentes Formas de Lazer no Município, e nós vamos para a página 20. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí. De um espaço para o outro, vocês podem fazer uma pausa para conseguir acompanhar, tá certo? Então, lazer nas áreas urbanas e rurais do município, na página 20. Há muitas atividades de lazer que podem ser realizadas nos espaços urbanos e rural dos municípios. Ir a museus, parques e praças, por exemplo, são algumas opções de lazer e diversão. O cinema e o teatro também são possibilidades de entretenimento cultural. Momentos de lazer também podem ocorrer em locais públicos e abertos, como praças e ruas. Então, como eu falei para vocês no início, é apenas uma revisão. É uma revisão em tópicos, que esses tópicos resumido os textos que nós já estudamos na apostila, certo? Só para memorizar ou para fixar melhor o que já foi estudado na mente de vocês, certo? Então, os espaços de lazer, as ofertas de lazer, tanto nas áreas urbanas e rurais do município, são diversificadas, né? E esse lazer de vocês, juntamente com a família, você pode realizar no espaço rural, no espaço urbano, depende de onde você se encontra, né? Se for numa cidade grande, você pode frequentar um museu, um parque, praças, né? Algumas opções também de diversão, como muitas vezes em cidades tem instalado parques de diversões, né? Tem também teatro, cinema. Algumas cidades têm um shopping, né? Como nós falamos em aulas anteriores, que tanto é um espaço de trabalho, de economia, de lucro, como também espaço de lazer. E pode ocorrer em locais públicos, né? Os lazeres podem ocorrer em locais públicos e abertos, como praças e ruas. Infelizmente, diante da nossa realidade que estamos vivendo, nós estamos proibidos de desfrutar desses espaços de lazer, mas isso é só por um tempo, né? Depois, com a graça de Deus, tudo voltará ao normal. Então, por enquanto, nós não estamos desfrutando dos espaços de lazer, né? Estamos só em casa com a família, não é? Então, é isso, gente. Os espaços de lazer são propícios para as crianças frequentarem juntamente com suas famílias, seja particular, seja público, não é? Mas que o desfrute desses espaços exatamente com a família, o entretenimento, o lazer, a diversão junto à família, não é? Vamos agora para o lazer e a preservação dos espaços naturais. As tradições nas festas das comunidades rurais, as festas comunitárias fazem parte da tradição cultural e cada lugar tem características próprias, de acordo com os moradores da comunidade. Normalmente, as celebrações ocorrem em datas específicas do ano. Aqui nós falamos das tradições que cada município possui, que cada cidade possui, cada região possui, estado, né? De acordo, envolvendo a tradição cultural, né? Quando a gente fala na questão das festas, que envolve a cultura da região ou do município. Por exemplo, em nossa cidade, nós temos as festas que fazem parte da cultura, tanto da cultura do município como da cultura da região Nordeste, como as festas de padroeiro, as festas juninas, vaquejada, exposição, e por aí vai a diversidade, né? De acordo com os municípios e de acordo com a região. Então, essas festas, muitas festas tradicionais, elas também acontecem nas comunidades rurais, né? E aí a gente sabe que também fazem parte da tradição cultural. E vai de acordo com as características de cada local, as características dos moradores, e isso acontece também, essas festas que faz parte da cultura, da tradição, em datas específicas do ano. A importância da preservação dos espaços naturais. Os ambientes naturais precisam de cuidados. Alguns locais são considerados áreas de preservação
para impedir que a paisagem e os seres vivos do local sejam prejudicados por ações humanas. Então, vale a pena a gente ter um olhar cuidadoso para essa questão da importância da preservação dos espaços naturais. São aqueles espaços, parques ecológicos, né, zoológicos, parques aquáticos que têm as áreas naturais, que é preciso que haja a preservação por parte das ações do ser humano, né, das ações humanas, o cuidado, né, o preservar, manter vivo e manter de forma preservada esses espaços naturais. Por quê? Porque nós precisamos desses espaços. Então, se eles forem destruídos, será com a ação própria do ser humano, né? Então, o próprio ser humano tem que ter essa consciência de manter a preservação desses espaços naturais, né? Organizadas na forma de parques nacionais, dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver. Organizados na forma de parques nacionais ou reservas naturais, que aí vocês já podem passar lá para mais à frente, na página 28, não é? Que é a questão do lazer e a preservação dos espaços naturais, na página 27, e vamos para a página 28. Organizados na forma de parques nacionais ou reservas naturais, essas áreas de preservação são consideradas patrimônios naturais do Brasil, ou até mesmo da humanidade. Devemos todos ajudar a proteger os ambientes naturais, pois diversos seres vivos dependem desses espaços, incluindo os seres humanos. Então, veja só, é importante que haja uma organização, né, desses parques, dessas reservas, ou seja, das áreas de preservação. Porque essas áreas, elas são consideradas patrimônio naturais do Brasil e até mesmo da humanidade, né? Então, qual é o nosso papel como ser humano? Nosso papel é ajudar a proteger esses ambientes naturais, né? Proteger, manter, né? Preservar, de forma que eles possam ter aquele espaço sempre vivo, sempre natural, sempre bem cuidado. Então, diversos seres vivos dependem desses espaços, né? Como nós sabemos, nós mesmos necessitamos desses espaços naturais, né? Um ar natural, quando você faz um passeio, né, para um espaço desse com a família, você sente a diferença de respirar um ar mais puro, de apreciar a beleza, de desfrutar daquele espaço. E para isso, precisamos contribuir com nossas ações, né? Porque são espaços vivos e também os próprios animais e as plantas que precisam se manter vivos, né, nesses espaços. No Brasil, as áreas ambientais abrigam grande diversidade de seres vivos. Contudo, por causa, por exemplo, do desmatamento desses locais, algumas espécies estão em risco de extinção. Como nós falávamos na aula anterior, não é? Que algumas espécies de animais estão em risco de extinção. E isso, assim, a gente fica triste em falar isso, né? Mas é uma realidade. Isso porque, devido tanto ao desmatamento, queimadas, a caça, a pesca, chegou ao ponto que muitas espécies hoje se encontram, né, em risco de extinção. E quem causou esse prejuízo? A própria humanidade, não é? Que exagerou nas suas ações e causou esses prejuízos nessas áreas ambientais. Então, é preciso que reverta essa situação, olhar com um olhar carinhoso, delicado e mais atencioso para agir de forma diferente, para que não continue acontecendo esse prejuízo para a natureza, né? Questão de acabar com esses desmatamentos, com essas queimadas e tentar preservar, manter, tentar não, realmente procurar mudar as ações para que esses ambientes naturais possam ter, né,
A sua beleza, manter vivo, como também dos seres que vivem nesses ambientes que precisam, não é? Que necessitam. Então, infelizmente, a gente sabe que tem muitos aí animais que estão em risco de extinção justamente por conta das ações humanas. É preciso agir de forma diferente, não é? Para que tenhamos outra realidade nas gerações futuras. E assim, nós chegamos ao final da nossa aula. Como eu falei para vocês, foi uma revisão em tópicos, com textos reduzidos do conteúdo que nós já havíamos estudado anteriormente, que vocês vão precisar aprofundar o estudo, né, para se prepararem para a avaliação. E outra coisa, vocês podem perguntar, tia, por que a senhora não colocou as páginas seguidas? Eu alternei as páginas, porque essas outras páginas são as páginas que vocês realizaram as atividades, que já estão realizadas, corrigidas, que vocês também vão estudar para se preparar para a avaliação, tá certo? E aí, como foi uma aula de revisão de conteúdos, vocês vão ler novamente em casa, se sentir a necessidade, estudar com a apostila, com o caderno de atividade, não terá atividade para casa. Tá legal? Eu sei que muitos aí vão vibrar, mas a atividade de casa, qual será, tia Clécia? Será o estudo. O estudo que você vai fazer se preparando para a avaliação. E além dessa aula de hoje de revisão, nós teremos mais uma de revisão na próxima semana, tá certo? Que eu peço que vocês esperem a próxima aula de revisão para depois realizar a avaliação. Realizar a avaliação depois da próxima aula, tá certo? Tivemos essa, teremos mais uma. Tá legal? Assim, todo mundo compreendeu direitinho? Então, bom desempenho para todos, né? Um bom final de semana. A atividade é só estudo. Um beijo, no coração de cada um de vocês. Um abraço bem forte, bem carinhoso. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.